Com 4 dias de vida, eu entreguei Heitor a Deus e pedi que fizesse o melhor com ele. E então, Heitor continua aqui com a gente, nos dando força para continuarmos nossa missão. No Amar de hoje, vamos conversar com a Larissa, que é mãe do Heitor e da Lívia, casal de gêmeos de 2 anos de idade. Eles nasceram prematuros e Heitor tem várias complicações como epilepsia, síndrome de West e hidrocefalia. Ela vai nos contar todos os detalhes de sua força e superação para cuidar desses lindos bebês. Quem tem pet sabe que na listinha de mercado do mês não pode faltar os itens dos nossos bichinhos. Ração úmida, ração seca, tapete higiênico, produtos de limpeza, shampoo, brinquedinhos, caminha, casinha, coleira. Você sabia que você encontra tudo isso num único lugar na palma da sua mão? É no Super App Magalu. Larissa, tudo bem? Tudo bem. Obrigada por ter vindo até aqui hoje gravar com a gente. Eu agradeço o convite. Você e seu marido ficaram Sim. grávidos. Sim. E aí, ao realizar um exame, vocês descobriram que era uma gravidez gemelar. Isso. Como é que foi receber essa notícia? Primeiro foi um grande susto, né? Quando você recebe uma notícia dessa, é um misto de ai meu Deus, e agora? Com que legal são 2? É meio desesperador, porque era a primeira gestação, né? O que aconteceu quando você estava grávida de 25 semanas? Eu tive a perda do tampão mucoso, né? Como era a primeira gestação, tudo muito novo para mim. A princípio, eu achei que poderia ser alguma infecção urinária, um tipo de corrimento estranho. Então, eu falei pro meu amor, né? Não tá certo. Me leva no médico, eu tô sentindo um pouco de dor, eu tô vendo um corrimento. E quando eu cheguei, a médica falou, não, você está em trabalho de parto prematuro, você perdeu o tampão mucoso. Eu preciso que você seja internada agora pra gente segurar ao máximo a sua gestação. Foi quando eu passei pela minha primeira internação, por 4 dias, até que estabilizou as contrações, a dilatação, né? Ela parou em 2 centímetros e eu tive alta e fui para casa, mas com repouso. E aí você tentou segurar a tua gravidez até a 29ª semana. Isso. Aí você voltou a sentir os mesmos sintomas e você retornou ao hospital. Isso. Como é que foi dessa vez? Eu sabia que eu não sairia de lá enquanto eles não nascessem, assim, já era o coração de mãe avisando, né? Sei. Vai que é agora. E chegando lá, realmente, eu já estava com 4 centímetros, já fiquei internada. A médica falou, vamos segurar ao máximo, né? Você só vai embora quando as crianças nascerem, então a gente não tem uma previsão de alta. Mas eu só fiquei por 4 dias com eles na barriga, porque as contrações não cessavam, a barriga foi baixando e nós fizemos uma cesárea programada para que não acontecesse nada de intercorrência emergencial. E como é que foi o parto? Foi super tranquilo, tinha muitos profissionais. Quando é gravidez gemelar, tem umas 30 pessoas no centro cirúrgico, mas assim, eles nascem e a gente não consegue ver, né, porque é muito pequenininho. Eu só escutei o choro, eu não vi nenhum dos dois, não sabia quem era o primeiro, quem era o segundo. Então eu só fui conhecer os meus filhos quase que à noite desse mesmo dia. E aí, após o nascimento, o Heitor apresentou alguns sintomas de cansaço. Sim. E por recomendação médica, ele foi entubado. O que aconteceu a partir daí, Larissa? E ele fez um raio-x poucas horas depois do nascimento que apresentou um probleminha no pulmão. Ele havia contraído uma bactéria e pegou pneumonia. E daí em diante ele foi ficando cada dia mais grave. Foi entubado, o coração começou a ser sobrecarregado, ele precisou de medicação para o coração. Os rins começaram a parar, ele precisou de medicação para os rins, ele colocou sonda. E a essa altura eu já tinha ido fazer a visita na UTI NEL. Eu olhava e pensava, Deus, você me deu 2. Eu confio que você não vai levar. Como é que a Lívia estava nesse momento, Larissa? O Heitor teve essas complicações e a Lívia? A Lívia, ela não apresentou nada. Na verdade, o que ela teve foi uma distensão abdominal, que na UTI nós descobrimos que ela tinha alergia à proteína do leite, tanto ela quanto o Heitor. Então ela teve uma dificuldade de ganho de peso inicial por causa da alergia. Até vocês descobrirem, né? Isso. Aí eu entrei então em dieta, porque eu passava o meu leite pela sonda, eu tirava e oferecia a eles. A Lívia foi desenvolvendo e foi realmente só ganhar o pezinho para ter a alta, né? Ter o tempo de idade gestacional para ter a alta, aprender a mamar. E aí o Heitor começou a melhorar?
Conta pra gente, ele em que apresentou, momento, como é que foi isso? Com 4 dias de vida ele ficou grave, mas ao mesmo tempo que ele ficou grave, os exames apresentavam uma melhora. Nossa, graças a Deus. Então a gente se animou, né? Porque realmente estávamos confiantes que era só uma questão de instante e ele iria ficar bem. Na segunda-feira, eu recebi a notícia que ele tinha tido uma intercorrência, que tinha sido uma hemorragia na cabeça. Nossa. Até no momento que eles me deram a notícia, a psicóloga estava junto, mas eu não entendi o que seria. Tá, tudo bem, ela falou que era um tempo do bebê se reorganizar, que ia ficar tudo bem, e para mim estava tudo bem, assim, eu não imaginava a gravidade do caso, de tudo que ele iria passar, né? Então, depois dessa hemorragia, ele ficou por 20 dias em coma. Então, ele realmente precisou do oxigênio o tempo todo, até o corpo absorver esse sangue, ele começar a se recuperar e conseguir apresentar melhora na diminuição do oxigênio. Foi quando devagarinho ele foi evoluindo para o CPAP, que é um caninho que eles colocam no nariz para conforto, do CPAP para o catéter nasal, porque chegou um momento que ele tinha peso de alta, mas ele era dependente do oxigênio e não conseguia ainda se alimentar pela boca. Depois de 2 meses, a Lívia teve alta, mas o Heitor não. Como é que você se dividia entre 2 recém-nascidos, Larissa? Nós seguramos a Lívia, acredito que por 10 dias a mais do que ela poderia ter ficado, já era para ela ter tido alta antes, mas a nossa expectativa é que o Heitor conseguisse alcançá-la, né? O que não aconteceu, então nós tivemos a alta dela. No dia seguinte, de manhã, meu esposo foi fazer a primeira visita, eu fiquei com ela em casa. Quando ele chegou lá, ele falou, você não vai acreditar, o Heitor tirou o catéter e ele tá respirando sozinho. Foi mais 10 dias, ele aprendeu a mamar pela boca, ele conseguiu. Nossa. E aí ele teve a alta dele. Pequenas vitórias que contam muito, né? E aí começamos outras etapas de outros desafios. E aí após a alta dele, em 2019, em junho daquele mesmo ano, você começou a notar alguns sintomas, né, do Heitor, que antes você não conseguia ver, não eram aparentes. O que você percebeu, Larissa? Quando ele estava deitadinho, que eu brincava com ele virava um pouquinho a boca, dava uma entortadinha, mexia os dedinhos de uma forma estranha. Eu falei, não era assim, né? Não era, tá acontecendo alguma coisa. Foi quando nós levamos ele para fazer um exame com a neuropediatra e nós descobrimos aí, então, a epilepsia. Com que idade ele estava? Heitor estava com meses, acredito que uns 5, 6 meses. Então você descobriu bem no início. Bem no início, essa primeira epilepsia dele. Então começamos o tratamento para epilepsia, né? E ela fez o pedido da ressonância, mas na época, por conta de, enfim, Covid, um monte de coisa, atrasou os exames. Quando a gente conseguiu realizar o exame de ressonância dele, nós tivemos uma outra surpresa, que foi a hidrocefalia avançada. Em nenhum momento nós desconfiávamos, porque um dos sinais da hidrocefalia é o aumento do perímetro cefálico, né? A cabeça vai crescendo. Isso. O Heitor não teve. Então, e pode existir casos da hidrocefalia que a cabeça não enche? Pode. Foi justamente o caso dele. Ele Por isso que você não notou? Não notei. Eu só desconfiava dos choros, mas era bebê pequeno, cólica, saiu da UTI, a gente sabia que ele iria chorar mais. Então, muitas outras coisas jamais me faziam pensar em um outro diagnóstico. E as complicações, Larissa, não pararam. Elas vieram como provações para você. O que mais que vocês descobriram? Certo, depois de cuidar da hidrocefalia com 7 cirurgias na cabeça. 7? Heitor fez 7 cirurgias de hidrocefalia. Com 6 meses de vida? 7 cirurgias. Com quanto tempo? 6 meses de vida? Não, ele já estava com 1 ano e 1 mês. 7 cirurgias com anestesia geral? Com anestesia geral. Meu Deus. Ele fez a primeira cirurgia de válvula e depois de 17 dias a válvula estragou. E ele precisou trocar. E na troca de válvula ele pegou infecção. Nossa. Então foram 20 dias intensos de pura emoção. A síndrome de West, nós tivemos o diagnóstico em abril desse ano, porque o Heitor, ele começou a apresentar outros parâmetros de epilepsia. Então, apesar mesmo estando da medicação, em tratamento. Isso, tinha um descontrole, ele não dormia de madrugada, enfim, a gente não sabia mais o que fazer. Então, fizemos o eletro novamente, eletro de rotina,
E aí pegou um padrão que se chama hipsarritmia, né? Que é esse movimento descontrolado do cérebro que atrapalha todo o desenvolvimento motor cognitivo da criança. Então, ele tem regressões. Tanto é que muitos avanços que nós já tínhamos conquistado com terapias, ele veio a perder devido à síndrome de West. Mas a Lívia, nesse meio tempo, evoluindo super. Evoluindo super bem, de acordo com o esperado para a idade, que seria de 1 ano e 10 meses. Na teoria, eles têm mais de 2 anos, mas o desenvolvimento da Lívia não acompanha 2 ainda. Ela tem 1 ano e 10 meses de desenvolvimento. Algumas palavras. Como ela vê que o irmão não fala, né, ela se espelha no irmão. Então tem esse atraso devido ao que ela vive, né, ao convívio. Ela ainda não tem convívio com outras crianças e agora, pelo Heitor estar em tratamento, a gente segura ainda mais, né, para que não tenha risco de contaminação para ele. Mas o Heitor vai falar? Ou vocês não sabem? Não sabemos. De coração de mãe, eu tenho comigo que não. Pelo que eu conheço do meu filho, pelo que eu vejo do desenvolvimento dele, né, eu acredito que não vá. Mas a gente consegue entender exatamente o que ele quer da forma que ele nos apresenta hoje. Quando ele está com fome, a gente identifica o choro. Quando ele está incomodado, quer mudar de posição, sabe? Quando ele quer interagir ou quando ele não quer interagir, Sim. Ele também demonstra quando ele não quer. Então, através do jeitinho dele, a gente consegue entendê-lo. Mas eu creio que falar, pode ser que realmente ele não vá falar. Larissa, como é que hoje eles estão, né? Cada um à sua maneira, e quais você diria que foram os maiores desafios que você enfrentou até aqui? Hoje eu vejo uma ligação muito bonita de irmãos, sabe? A Lívia, ela faz de tudo para incluí-lo nas brincadeiras. Ela leva o brinquedo até ele, põe na mão dele, bate na mão dele, quer virar em cima dele. Ela é super carinhosa com ele. Legal. Então eu vejo esse cuidado, esse olhar amoroso. Nossa, são tantos desafios que quando... Um por dia? Um por dia. Quando a gente sabe que vai ter gêmeos, já sabe que vai ser mais desafiador. Mas quando tem essa questão de maternidade típica e atípica, é importante ter braços, é importante ter uma rede de apoio, porque sim, a gente passa muitos sustos, sim, são muitas intercorrências, muitos desafios, que hoje o meu braço direito é a minha mãe, né? Quando eu preciso socorrer o Heitor, a minha mãe socorre a Lívia. Depois de tudo que você passou, qual o significado de amor para você? O amor, eu vejo que ele não tem limites, né? Quando tudo isso aconteceu, de verdade eu tinha medo de não saber lidar com esse sentimento, não saber se eu seria capaz de amar ou quanto eu seria capaz de amar, né? Foi tudo desordenado, tudo fora de um sonho, de uma realidade, mas que de verdade me transformou numa pessoa muito melhor. Então eu acredito mesmo que Deus, ele tem planos que, apesar de toda a dificuldade que a gente imagina que possa não superar, sempre tem algo positivo. A gente sempre tem um aprendizado. O Heitor nos trouxe um outro olhar de mundo. A gente consegue enxergar as coisas sobre outra perspectiva hoje. Nós damos muito mais valor a tudo, aos momentos que a gente tem com a nossa família, aos pequenos momentos que a gente tem com ele de alegria. Então o amor hoje, para nós, para mim, é algo que realmente não tem definição. Ele supera todas as expectativas. Larissa, parabéns pela tua jornada dupla e maravilhosa na maternidade. Obrigada. Desejo muita sorte para vocês. Obrigada. Que seja um caminho de menos sustos e mais alegrias. Obrigada mesmo, Eu que tá? Por ter agradeço. vindo de longe. Esse é meu livro, da minha história com a Vicky. Eu espero que você goste. Obrigada. Obrigada Eu mesmo, gosto muito tá? de ler, eu que agradeço. Obrigada. Se você tem uma história para compartilhar, escreve pra gente no amarmaternidade@gmail.com. Nós estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, tá inscrito. Tô te esperando no próximo programa. Tchau!